Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Vamos dar início ao nosso curso? Olha só, a primeira providência aqui é definir funções contínuas. A gente vai dizer que uma função f é contínua em x igual a a, se o limite de f de x quando x tende a a for exatamente igual a f de a. A gente já se deparou aí com funções contínuas, por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado mais 1. F de x igual a x ao quadrado mais 1. Vai ser uma função contínua. É claro que depois a gente vai justificar por que isso aqui é uma função contínua, mediante as propriedades que a gente vai trabalhar. Tá? Se você quiser calcular o limite dessa função, limite de f de x, quando x tende a 2, por exemplo, você não precisa se preocupar, basta calcular o f de 2. Isso, por definição, é exatamente igual ao f de 2, ou seja, 2 ao quadrado mais 1, que vai dar 5. Esse tipo de função que a gente vai estar estudando agora. São as funções contínuas. Professor, qual é a ideia geométrica por trás das funções contínuas? Qual é a ideia geométrica por trás dessa definição? É a seguinte, olha só. Considere uma função f, Se for possível desenhar o gráfico da função f, esboçar o gráfico da função f, sem tirar o lápis do papel, então a gente vai dizer que a função f é contínua. Essa é a ideia geométrica. Ela quer traduzir o fato de que, para você construir o gráfico de uma função contínua, você não precisa tirar o lápis do papel. Essa é a ideia geométrica. Voltando aqui para a definição. Então está aqui a definição, né? Uma função f é contínua em a se isso aqui acontece. Se o limite de f de x quando x tende a a for exatamente igual a f de a. Bom, pessoal, 3 detalhes importantíssimos aqui na definição de função contínua. O primeiro detalhe, esse aqui, olha, a tem que pertencer ao domínio da função. Quando a gente está falando de limite de uma função quando x tende a a, pouco importa se o a pertence ou não ao domínio da função, pouco importa se o f de a é igual ao limite da função. Mas aqui, quando a gente estiver falando de função contínua, faz-se necessário que o a esteja no domínio da função. Então, primeira providência. Quero verificar se a função é contínua no ponto A. O A pertence ao domínio da função? Observação 1. Tá? Observação 2. Tem que existir o limite de f de x quando x tende a a. Tem que existir esse limite. Dizer que o limite é igual a infinito, por exemplo, não significa que ele existe, não. Né? Quando a gente fala assim, o limite de f de x quando x tende a a existe, significa que isso aqui é um número. É um número L. Não é o mais infinito ou menos infinito. E o item 3, as duas coisas têm que ser iguais, né? Tanto o f de a quanto o limite têm que ser iguais, tá? Alguns exemplos, olha só. Essa função aqui, ó, olha para o primeiro gráfico, Essa função, ela é contínua em x igual a a. Por quê? Vamos observar? Vamos observar todos os 3 detalhes aqui da definição. A pertence ao domínio da função? Tá aqui o a e o f de a. Muito bem. Limite de f de x quando x tende a a existe? Sim, ó, observe. Quando x se aproxima de a por valores maiores do que a, o f de x se aproxima de f de a. O mesmo ocorrendo quando x se aproxima de a por valores menores do que a. O f de x também se aproxima de f de a. Então, o limite de f de x quando x tende a a existe e mais. São iguais, né? Ó, aí eu estou olhando para o item 3. Ó. Existe o limite e é igual a f de a. Então, essa função aqui é contínua em x igual a a. Bom, o exemplo 2. Essa função aqui do exemplo 2 não é contínua em x igual a a. Por quê? Ela já fere a primeira observação aqui da definição, já fere o primeiro item da definição. O a tem que pertencer ao domínio da função. Olha aqui, o a pertence ao domínio da função? Não pertence. Então, essa aqui não é uma função contínua, por quê? Porque o a não pertence ao domínio da função. Então, a função não é contínua, tá? Porque tem que satisfazer as 3 condições para a função ser contínua. Pouco mais. Item seguinte. Essa aqui já merece uma análise um pouquinho mais, detalhada. Vamos lá. Primeira condição. O a pertence ao domínio da função? Sim, olha aqui, ó. Tem uma bolinha fechada, significa que o a pertence ao domínio da função. Aqui está o f de a, Muito bem. Então, a primeira condição foi satisfeita. Condição 2. Limite de f de x quando x tende a a existe? Esse não existe. Por quê? O que a gente observa? Que quando x se aproxima de a por valores maiores do que a, o f de x se aproxima desse número aqui. Vamos supor que esse número aqui seja o número L, tá vendo? O f de x se aproxima de L. E quando x se aproxima de a por valores menores do que a, o f de x se aproxima de f de a, que são números diferentes.
Então, como os limites laterais existem, mas são diferentes, então o limite não existe. Tá? Então, esse exemplo aqui já foi um pouco mais interessante. O item 3 também não é uma função contínua, por quê? Por vários motivos. Né? Primeiro que o A não está no domínio da função. Observe que o A não está no domínio da função. Então já feriu aqui a primeira condição. Segunda condição, limite de f de x quando x tende a A não existe. Porque o limite de f de x quando x tende a A é mais infinito. E se o limite é mais infinito, não significa que ele existe. Tá? Então esse aqui, olha, não é contínua em x igual a A. Quando a função não é contínua em x igual a gente vai dizer que ela é descontínua em x igual a. E cada uma dessas descontinuidades aqui tem um nome específico. Por exemplo, essa aqui é contínua, né? Aqui a gente tem uma descontinuidade removível. Mas, professor, em que sentido está aparecendo aí a palavra removível? No seguinte sentido, que você pode redefinir aqui a função f no ponto A de tal forma que ela torna-se contínua, né? Basta definir aqui o f de A como sendo esse L, que aí a função fica contínua. Tá? Então é nesse sentido aqui que a gente diz que ela é uma descontinuidade removível, porque eu posso redefinir f a fim de que ela fique contínua em x igual a A. Posso redefinir f em x igual a A. Bom, observe aqui o exemplo seguinte, é descontínuo em A. Esse tipo de descontinuidade, a gente vai dizer que é descontinuidade tipo salto, como o próprio gráfico aqui está sugerindo. Olha, veio aqui, você teve que fazer um salto, né? É nesse sentido. E aqui também a gente tem uma descontinuidade, e essa descontinuidade a gente vai dizer que é descontinuidade infinita, uma descontinuidade infinita. Por que é infinita? Porque o limite de f de x quando x tende a A é igual a mais infinita. Mais um exemplo. A figura mostra o gráfico da função f. Em quais números f é descontínua? Então tá. Está pedindo para a gente analisar o gráfico de f e verificar em quais números f é descontínua. Analisando o gráfico, a gente observa que f é descontínua em 1, 3 e 5. Agora vamos entender via definição por que f é descontínua em 1, 3 e 5? Então vamos lá. Quais são as condições para que uma função seja contínua? Primeiro, contínua em A. O número A tem que pertencer ao domínio da função. É a primeira condição que está embutida lá na definição de função contínua. Segunda condição. A segunda condição é essa aqui. Ó. Limite de f de x quando x tende a A existe. Existe significa que é um número real, não é mais ou menos infinito. E a terceira condição é que essas duas coisas, né, o f de A e o limite tem que ser iguais, né? Aqui dizer que A pertence ao domínio da função significa que existe o f de A, né? E a terceira condição está dizendo que o limite de f de x quando x tende a A é exatamente igual ao f de A. Então, devagarzinho. Vamos entender agora, via definição, por que essa função não é contínua em x igual a 1. Olha só, de acordo com o gráfico, ela não está definida para x igual a 1. Tem uma bolinha aberta aqui. Então, o 1 não pertence ao domínio da função. Então, ela não é contínua em x igual a 1 porque não satisfaz a primeira condição da definição. O A não pertence ao domínio da função. Muito bem. No caso aqui, o 1, né, não pertence ao domínio da função. Agora, por que ela não é contínua em x igual a 3? Devagarzinho para a gente entender. Observe você que a primeira condição está satisfeita. O 3 pertence ao domínio da função. Ou seja, existe o f de 3. O f de 3 é menos 1. Ó. O f de 3 é igual a menos 1. Então, a primeira condição aqui está satisfeita. A segunda condição, o limite de f de x quando x tende a 3 tem que existir. Aí que vai ferir a definição, olha só. Quando x se aproxima de 3 por valores menores do que 3, tá vendo aqui? Ó? O f de x se aproxima de menos 1. Então a gente tem o seguinte, ó, limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda igual a menos 1. E quando x se aproxima de 3 por valores maiores do que 3, o f de x está se aproximando de 3, né? Então o que está acontecendo aqui? O limite de f de x quando x tende a 3 pela direita, isso dá igual a 3. Observe, os limites laterais existem, mas são diferentes. Logo, o limite de f de x quando x tende a 3
não existe. Então, feriu aqui o item 2, né? Por isso que ela é descontínua em x igual a 3. Bom, por que ela é descontínua em x igual a 5? Vamos ver o que está acontecendo? Vamos analisar agora o 5. A primeira condição está satisfeita, ou seja, o 5 pertence ao domínio da função. Ó, ali f de 5 dá, talvez aqui seja um 4, né? Ó, o f de 5 igual a 4. Beleza, a primeira condição está satisfeita. O 5 pertence ao domínio da função. Bom, segunda, limite de f de x quando x tende a existe? Também existe. Por quê? Olha só. Quando x se aproxima de 5 por valores maiores do que 5, f de x se aproxima de 1, o mesmo acontecendo com x se aproximando de 5 por valores menores do que 5. Quando x se aproxima de 5 por valores menores do que 5, o f de x também se aproxima de 1. Então, nesse caso, o limite de f de x quando x tende a 5 é igual a 1. Opa, então a primeira condição está satisfeita. Existe o f de 5, ou seja, o 5 pertence ao domínio da função. A segunda condição também está satisfeita, ou seja, o limite de f de x quando x tende a 5 existe, vale 1, mas o que está sendo ferido aqui é a terceira condição. Olha só, o limite de f de x quando x tende a 5 é diferente de f de 5. Olha, são coisas diferentes, tá bom?